Saudações, sejam todos bem-vindos a um minuto de conversa. E hoje quero falar de uma situação que é totalmente importante, que são as dificuldades que passamos no nosso dia a dia. E é por este motivo que eu quero encorajar todos os irmãos que, para motivos de aconselhamento, aproximem ao pastor Flávio e ao pastor Lucrécio, e o mesmo sucede para as irmãs a aproximarem a pastora Midinha. E os contactos já estão a passar abaixo. Até a próxima. Exaltamos, Senhor. Oh, rebalabacere manalambaramas, rebalalamasore mamabababas. Que a sua glória vá ao encontro, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. A sua palavra diz: quando você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Oh, barabachere, balabarabacere cantaramas. Ele está aqui nesta hora. 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 Não adianta eu ministrar se não houver a sua presença, Senhora. Se não houver a sua presença, Deus, essa presença viva a qual nós anseiamos, Senhora. Essa presença viva o qual eu desejo, Senhor, em nome de Jesus. Vem incendiar o meu coração. Vem incendiar o meu coração. Incendeia, Deus. Incendeia os corações, Senhora. Oh, Jesus. Vá ao encontro, Senhor. Você que ora em línguas, começa a orar. Você que ora em línguas, começa a orar. Eu quero ouvir línguas estranhas. Eu quero ouvir línguas do Espírito. Eu não sei há quanto tempo você não ora em línguas. Então essa é a sua oportunidade. Rebalabashere cantaramanamas. Shere cantalabarabaxere balabashere manaramas. Rebalalabashere cantarabasore cantalamas. Jere manaramas sore cantaramar. Rendalamaya sere cantarebo sere mandalamama se baramas. Rendalabashere mandalamare mere canteleba sore manamas. Dalama baba 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 sere nalamas. Daramara mara mara se saramana maramas. Remba baba baba. Ah, muitos virão e não entenderão. Muitos virão e não perceberão. Porque a sua presença não precisa se entender nem se perceber. A sua presença, Deus, é viva e é eficaz. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Pela última vez, levando as suas mãos. A minha oração é que Deus comece a te pegar nesta hora. O meu desejo é que o Senhor comece a te mostrar nesta hora, em nome de Jesus. Eu sinto a sua presença. Eu sinto a sua presença. Não tenha pressa, eu sinto a sua presença. Deixa fluir. 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 Barabás, serebarabás. Eu falei, Deus está falando essa manhã. Deus está falando nessa manhã. Eu não sei com quem Ele quer falar e nem o que Ele quer falar, mas Ele está falando nessa manhã. Exaltamos, Deus, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso. Porque dele, por ele,
coisas. Mais uma vez declare. Porque teme por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque teme por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare a glória. A Ele a glória. Declare. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Declare. Toda a glória. A Ele a glória. Somente a Ele. A Ele a glória. Somente a Ele. A Ele a glória. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Declara, igreja. Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Sua igreja declare. Toda glória a Ele a Ele somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Aplauda Ele bem forte, porque só Ele é digno. Não existe outro Deus semelhante. Aleluia! Quantos estão alegres? Levanta suas mãos assim, ó. Porque, irmãos, não adianta eu ministrar se o seu coração não estiver pronto. Amém, irmãos? Você tem que buscar a presença de Deus. E ela está liberada nesse lugar. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Provérbios 22, 9. Glória a Deus. Graças a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Aí volta mais alguns capítulos, capítulo 11, versículo 25. Diz o seguinte: o generoso prospera, ou melhor, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Curva mais uma vez sua cabeça para receber a palavra de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego nas suas mãos a sua palavra, Deus. E peço que o Senhor venha falar conosco nesta hora, Deus, em nome de Jesus. Pois eu declaro, Pai amado, ministrar o Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Fale conosco o que o Senhor deseja falar. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém, irmãos? Aleluia, igreja. Como eu sempre digo, é um privilégio enorme trazer a palavra de Deus para os irmãos, porque eu sinto que o Senhor hoje quer falar contigo, amém, irmãos? Quer falar comigo nessa manhã. Irmãos, muitas vezes quando eu estava a ler essa palavra, estava a estudar essa palavra, Deus disse ao meu coração que realmente é um tempo oportuno para a igreja poder ouvir acerca do que eu irei falar nessa manhã. Porque tem alguns entendimentos que devem ser colocados em nossas vidas. Amém, irmãos? Algumas ferramentas que devem ser colocadas em nossas vidas.
Ao longo da palavra você vai perceber o porquê que eu digo isso. Como você viu nos 2 capítulos que eu li, tem algo em semelhança. A semelhança dos 2 capítulos é uma palavra, que é a palavra generosidade. Fala comigo, generosidade. Mais forte, generosidade. Amém, irmãos? Então, irmãos, o ser generoso é uma atitude profunda no Senhor. Amém, irmãos? São generosos aqueles que são profundos no Senhor. Muitas vezes pessoas que se abdicam do seu melhor para dar ao seu próximo. São pessoas que pensam no seu próximo e oferecem o seu melhor ao seu próximo. Amém, igreja? Que não importa se ele tem muito ou tem pouco. Amém? O importante é que ele pense no seu próximo. Irmãos, a generosidade é uma forma de você amar a Deus. Sabia disso? Amém? Hoje o mundo nos ensina que o fato de você ser generoso é alguém que tem muitas posses, e o ter essas posses você passa algumas coisas aos outros. Ou seja, você tem tanto que você dá o resto ou o que sobra para os outros, irmãos. Enquanto isso, na palavra, a generosidade não se refere a isso. Se refere muitas vezes a você, sim, ter, mas aprender a partilhar com o seu próximo. Amém, irmãos? Aprender a olhar a necessidade do seu próximo, a não se preocupar com o seu próprio umbigo ou com o seu próprio ego, mas sim a olhar para a situação do seu próximo e se compadecer com a sua necessidade. Se você verificar lá em Lucas capítulo 3, versículo 11, João diz o seguinte: aquele que tiver 2 túnicas, reparte uma para o seu próximo, dê uma ao seu próximo. Aquele que tiver de comer, dê também ao seu próximo. Porque, irmão, não faz sentido no meio da igreja, no meio dos crentes, houverem pessoas necessitadas. Amém, irmãos? Houverem pessoas passando fome. Mas nós falamos que nós, como crentes, somos pessoas generosas. Irmãos, generosidade é um estilo de vida. Fala para você, irmão, generosidade é um estilo de vida ao qual nós devemos aprender a viver nesse estilo de vida. Irmãos, generoso possui e não é possuído. Ele fala mais uma vez: generoso possui e não é possuído. Muitas pessoas, ou generoso, ele possui bens, ele não é possuído pelos bens. Porque tem pessoas, irmãos, que é possuído pelos bens. Amém, irmãos? Ele vive em prol dos recursos, em prol de finanças. Se ele não tem dinheiro, o seu humor muda, o seu jeito muda, irmãos. Essa pessoa, o dinheiro possui ele. Não, aquele que é generoso, ele possui as riquezas. Amém, igreja? Amém, irmãos? Não devemos viver uma vida que é presa aos recursos financeiros. Porque um dia, irmãos, todos nós iremos partir. Amém, irmãos? Todos. Não há ninguém que vai viver para sempre. Todos nós vamos partir. E se você partir, irmão, você não vai levar nada. Fala para o seu irmão, você não vai levar nada. Amém, irmãos? O que você conquistou aqui, você vai deixar aqui na terra. Aquele smartphone, aquele carro, aqueles sapatos dos últimos estilos, dos últimos grifes, você não vai pegar eles. Amém, irmãos? Eles vão ficar. Irmãos, entre as pessoas que têm inúmeros sapatos, inúmeras camisetas, há pessoas que compram coisas de forma desnecessária, não porque ela precisa. Ele compra porque quer comprar, mas compra, a coisa acaba mofando de tanto ficar guardado. Mas ele não se preocupa em pegar aquela coisa e oferecer realmente quem necessita. E do seu lado existe alguém que está precisando daquela boa feitura, está precisando daquele sapato, daquela camiseta. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, alguém que é generoso, ele se compadece com a necessidade do seu próximo. Ele vive olhando para o seu próximo. Ele tem uma empatia com o seu próximo. Quando vem alguém necessitado, ele se preocupa. Ele quer fazer alguma coisa para mudar a vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Não importa, irmão, porque nós pensamos, alguém generoso tem que ter muito. Irmãos, isso é mentira. Você não precisa ter muito para ser generoso. Fala para você, irmão, você não precisa ter muito para ser generoso. Nós pensamos que as pessoas generosas são pessoas ricas. Não, isso é mentira.
Lembre-se, você possui, porque irmãos, tudo que nós possuímos foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos que nos deu foi Deus. Então aprenda a partilhar tudo que você tem, se puder partilhar. Amém, irmãos? Não viva uma vida de posses. A palavra de Deus diz: acumulei as riquezas aonde? No reino dos céus, onde que a traça nem a ferrugem pode consumir. As riquezas terrenas irão desaparecer. Amém, irmãos? Amém, igreja? Irmãos, eu entendo que uma pessoa generosa é uma pessoa cujo seu coração é aberto igual a sua carteira. Amém, irmãos? Uma pessoa generosa é uma pessoa cujo coração é aberto igual a sua carteira. Amém? Ele não tem problema em ofertar, não tem problema em dar. Para ele, o dar é um benefício, para dar, o dar é um privilégio. Amém, irmãos? Irmãos, o abençoar o seu próximo deve ser um privilégio para nós, não pode ser uma obrigação. Eu falava aqui de manhã que, infelizmente, no nosso meio nós temos dois princípios. Fala comigo, dois princípios, mas forte, dois princípios: o princípio da pá e o princípio da enxada. Quando você vai numa chamba, você segura a enxada e vai colimando. Aquele princípio da enxada é para mim. Agora da pá é diferente. Para ti, ligado comigo, fala para ti, fala. Para ti. Amém, irmãos? Nosso meio deve existir o princípio da pá, que muitas vezes nós pensemos em nosso próximo. Amém, igreja? Não pensar só em nós. A Bíblia fala o seguinte: se você quer mostrar que me ama, ame o seu próximo. Amém, irmãos? Amém? Não tem como você amar a Deus sem amar o seu próximo. A maior maneira de você mostrar que ama a Deus é amando o seu próximo. É amando o seu próximo, sendo generoso com o seu próximo. É impossível, ou melhor, é possível dar sem amar. Concordam comigo, irmãos? É possível você dar a alguém algo sem amar. Algo que, quando você está lá, por exemplo, no chapa, e aparece lá aqueles cegos pedindo uma esmola. Você, se tem uma esmola lá, você pega aí, entrega. Não é necessariamente que você ama a pessoa. Então é fácil assim você dar, ou melhor, é possível você dar algo a alguém sem amar. Mas é impossível amar sem dar. Fala comigo, é impossível amar sem dar. Amém, irmãos? Só o fato de você amar alguém, você se dá à pessoa. Amém, irmãos? Você se entrega à pessoa. Mesma coisa também com Deus. Uma das formas de você mostrar que ama alguém, irmãos, é você se entregar a Ele. Num bom sentido, amém, irmãos? Num bom sentido. Ao seu marido, à sua esposa. Amém, irmãos? Você, quando ama alguém, você faz até o impossível, você dá até o que não tem. Certo ou errado, amor? Irmãos, eu lembro, num desses dias, eu vi um irmão, ele dizia o seguinte: quando ele estava acompanhando a sua namorada morava num lugar muito longínquo, um lugar muito assustador, entre aspas, está vendo, né? E quando ele acompanhava a sua namorada, ele sentia igual um super-homem. Amém, irmãos? Porque ele sentia assim, quando você está com a sua namorada, o medo parece que desaparece. Amém, irmãos? Amém? Você sente-se todo poderoso naquele momento. Mas ele disse que depois que ele deixou a sua namorada, quando ele voltava, então ele perguntou para si mesmo: meu Deus, como eu vou chegar em casa agora? Amém, irmãos? Realmente é assim. Você se dá, você dá o seu tempo, dá os seus recursos, porque você ama a pessoa. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então você não poupa esforço para agradar a pessoa. Então, se você diz que ama o seu próximo, o que lhe impede de dar alguma coisa à pessoa? Amém, irmão? Se você tem 2 sapatos, tem algo que você está com ele em casa, é algo que sobrou, oferece. Amém, irmão? Dê a alguém. Irmãos, quem quer ser abençoado, levanta a mão. Todo mundo quer ser abençoado. É como se diz: mas quem quer abençoar aqui? Aí são poucos, é verdade, irmão.
É mais fácil você pedir a bênção ou ser abençoado do que abençoar. Amém? Porque a natureza, realmente, irmãos, é de receber, nós queremos ser dados. Nós queremos aprender a dar. Deus foi e sempre será generoso para conosco. Ele entregou o que era de mais precioso dele. Sabe o que era? O seu único filho. Amém, irmãos? O seu unigênito. Amém, igreja? Quero lhe falar algo que acontece com aquele que tem um coração generoso. Abra comigo em Deuteronômios, capítulo 28, de 1 a 3. Deuteronômio 28, de 1 a 3. Amém, irmãos? Vamos ler juntos? Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Continua. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Continua. Bendito será tu na cidade e bendito será tu no campo. Volto para o versículo 2. Vamos ler mais uma vez, versículo 2. Se ouvires, vou ler mais uma vez, presta atenção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Irmãos, alguém que é generoso, as bênçãos andam atrás dele. Amém, irmãos? Ele não corre atrás das bênçãos, não, irmãos. Amém? As bênçãos, as posses seguem a ele. Ele é alguém abençoado porque a bênção vai atrás dele. Nós perguntamos como que aquele aí é tão abençoado. Tudo que ele faz dá certo. Não, ele é alguém generoso. Repara como é o seu coração. Se é um coração agarrado ou um coração que dá. Amém, irmãos? Então, muitas vezes, alguém generoso, as bênçãos seguem a ele. As bênçãos correm atrás dele. Não é ele que vai atrás de bênção, irmãos. Ele vive na bênção. Amém, irmãos? Ele vive muitas vezes exaltando o nome do Senhor. Alguém generoso é alguém que aprende, ou melhor, é alguém que é um ofertante por excelência. Alguém que oferta por excelência. Ele oferta não porque é necessitado, ele oferta porque ele é abençoado. Amém, irmãos? Amém, igreja? Alguém generoso é alguém que oferta porque ele é abençoado. E falando de oferta, eu irei falar hoje sobre 3 tipos de oferta. Amém, irmãos? Primeiro é a oferta de amor. Fala comigo, oferta de amor. Mais forte, oferta de amor. O segundo, oferta de sacrifício. Fala comigo, oferta de sacrifício. E o terceiro, oferta de primícia. Fala comigo, oferta de primícias. Mais forte, oferta de primícia. Pastor, pode falar de ofertas que os irmãos baixam a voz já. Parece. Basta falar de oferta que os irmãos logo ficam meio. Irmãos, tem que haver alegria em ofertar. Amém, irmãos? Porque quando você dá para o crescimento da obra de Cristo. Você dá para o avanço da obra de Cristo. Amém, irmãos? E é um privilégio poder cooperar com a obra de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, eu irei falar agora sobre oferta de amor. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 36, versículo 1 a 5. Êxodo 36, versículo 1 a 5. Irei falar agora sobre a oferta de amor. Só para adiantar, a oferta de amor é uma oferta voluntária. Fala comigo, oferta voluntária. É uma oferta que não é de obrigação, como se diz. É uma oferta de amor. Como eu falei, quem ama, dá. Amém, irmãos? Então, a oferta de amor é uma oferta voluntária. 36, de 1 a 5, assim. Assim trabalharam Bezalel e Eliabe, e todos os homens hábeis, a quem o Senhor dera habilidades e inteligência para saber fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo todo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel e Eliabe e a todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra
para fazê-la. Versículo 3. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra de serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Continua. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. 5. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais a obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Amém, irmãos? Então vocês veem no momento que o povo trazia a oferta de forma voluntária, não viam obrigação aí no seu coração. Eles traziam porque eles amavam e queriam cooperar com o avanço da obra. Amém, irmãos? Eles estavam aí a preparar o altar do Senhor. Amém? Estavam aí a preparar o tabernáculo do Senhor. E ao preparar esse tabernáculo, o povo trazia, o povo foi chamado para trazer uma oferta a Deus. E quando eles traziam essa oferta, amém, eles traziam tanta oferta que o que eles traziam passou, ou melhor, era tanto que passou da necessidade da obra, o qual os homens faziam. Então, nesse caso, eles faziam a obra, pediam para que o povo parasse de trazer a oferta, porque era demais. Amém, irmãos? Então, assim tem que ser com a igreja do Senhor. Amém? Já imaginou, pastor, o povo trazer tanta oferta aqui e dizer: não, chega, já basta, já é o suficiente. Amém, irmãos? Então, porque o povo amava a Deus, e o povo trazia uma oferta com um coração apaixonado pelo Senhor, não por obrigação, necessidade, mas sim porque eles traziam com amor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então nós vamos aprender com esse povo a trazer uma oferta ao Senhor de amor, não uma oferta de obrigação, não, irmãos, uma oferta de paixão, uma oferta que mostra onde está o seu coração. Como diz, quem ama, ele dá. Então o povo mostrou o seu amor ao Senhor com as suas posses. Eles não mediram esforços em trazer os seus bens para que a obra pudesse avançar. Irmãos, falando da oferta, ou melhor, falando da oferta de amor, nós temos irmãos aqui na igreja que nós chamamos eles de servos, que muitas vezes, irmãos, quando nós falamos de oferta, nós pensamos que é só recursos financeiros. Não, o seu tempo, a sua habilidade, a sua estrutura física pode ser a oferta para o Senhor. Amém? Se você, irmãos, de manhã aqui tinha muita água. Amém? Não tinha a lona, não tinha nada. Os irmãos estavam aqui limpando o local. Alguns estão molhados, mas tudo isso é para que você tivesse um mínimo de conforto no culto. Então esses irmãos, eles oferecem com amor o seu tempo. Pergunta para mim o que eles ganham com isso. Eles não ganham nada. Assim, financeiramente eles não ganham nada. Eles fazem porque eles amam a obra. Amém? Então eles se doam ao Senhor. Irmãos, eu lembro quando eu entrei no Instituto no ano 2011, eu já tinha me convertido. Então eu queria fazer algo para a obra de Deus. Eu me formei em Instituto em eletrônica industrial. Isso foi algo de Deus, porque com aquele curso, aquela habilidade que Deus me deu, eu coloquei na obra. O que eu fazia? Eu reparava o som da igreja. Amém, irmãos? E até hoje eu reparo, eu faço a manutenção do som da igreja. Eu faço isso nem por obrigação, não, eu faço isso por amor. Amém, irmãos? É uma forma de ofertar a minha habilidade em prol do reino de Deus. Amém? Então essa é a oferta de amor. Não é ativamente financeira. Amém, igreja? E não precisa ser financeira. A habilidade que você tem pode sim fazer crescer o reino dos céus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Então oferte com amor ao Senhor. Davi, ele ofertou com amor. Ele deu de si. Lembra quando Davi, em 2 Samuel capítulo 24, quando Davi,
ele foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele foi num monte, e nessa terra era a terra de alguém chamado Araúna. Quando ele chegou lá, Araúna, vendo que aquele era o rei, amém? Então ele desejou, ou entregou a terra e entregou a ele bois para que pudesse oferecer ao Senhor. Então Davi falou assim: eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Amém, irmãos? Amém, igreja? Tinha que ser algo que custasse alguma coisa para ele. Tinha que ser, porque, irmãos, é fácil você pegar uma coisa e dar para outro. O difícil é aquela coisa vir de ti. Amém, irmãos? Porque custou um sacrifício, custou um valor, um recurso. Então eu irei agora falar sobre a oferta de sacrifício. Fala comigo: oferta mais forte, oferta de sacrifício. Só as mulheres, oferta de sacrifício mais forte, oferta de sacrifício. Agora os homens, oferta de sacrifício, oferta de sacrifício. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 6. Como eu falei, irmãos, a palavra hoje é para que Deus possa te dar um entendimento disso. Não é palavra de aleluia, glória a Deus, não, irmãos. É palavra de entendimento. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 6. Vamos ler juntos sobre uma igreja muito abençoada. Amém, irmãos? Uma igreja muito próspera. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Continua. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles por eles testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nos esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Irmãos, a igreja de Macedônia fazia parte de Filipos. Macedônia era uma cidade que se encontrava em Filipos, ou seja, era a terra dos filipenses. Amém, irmãos? Então, em Macedônia havia várias igrejas, e eles eram uma igreja muito pobre. Amém? Eram muito pobres, mas sendo eles pobres, eles eram generosos, ou seja, eles davam ofertas em prol do crescimento do reino de Deus. Eles ofertavam na vida dos apóstolos, ou seja, eles serviam aos homens de Deus com o pouco que eles tinham. Amém? Eles não viam limite, ou seja, para eles as coisas de Deus eram prioridades. Amém, irmãos? Só a título de exemplos, existia uma família lá que vendeu o seu boi, o seu único boi, que era para o seu sustento, em prol do reino de Cristo, ou em prol do reino de Deus. Quando um dos profetas ou um dos apóstolos chegou lá, encontrou um dos filhos mais velhos puxando charrua. Quem sabe o que é charrua aqui, irmãos? São aquelas coisas que os bois puxam na machamba. Amém, irmãos? Então, quem estava puxando lá era o filho mais velho, porque eles pegaram o seu único boi e venderam e ofereceram os recursos em prol para o crescimento da obra de Deus. Ou seja, eles eram pobres, sim, mas além de serem pobres, eram generosos. E a sua generosidade se espalhou por toda a igreja. E eles se viram de exemplos de generosidade. Por isso eu digo, você não precisa ter muito para ser alguém generoso. Apenas aprenda a se desprender de algumas coisas desnecessárias e o dê ao seu próximo.
Aprenda a amar ao seu próximo, não só com palavras, mas sim com os seus recursos também. Amém, irmãos? Então aquele povo oferecia ofertas de sacrifício. Então, o sacrifício é algo que dou e que custe algo para mim. Amém? É uma coisa que te custe. Irmão, esses dias a pastora estava aqui a testemunhar que mediante a compra do nosso terreno, nos planos 300, eles ofereceram o seu carro. Amém? Eles não ofereceram porque eles tinham muito, não, irmãos. Eles ofereceram em prol do reino de Cristo. Eles deram o seu carro. É um carro, irmãos, que graças a Deus eu também já usei. Amém? Era um carro que beneficiava não só a eles, como também a igreja. Amém? Foi um sacrifício eles darem aquele carro. Mas mesmo assim, eles deram porque sabiam que o nosso Deus é um Deus fiel e justo. É um Deus que abençoa. Amém, irmãos? Porque muitos querem receber, mas não querem sacrificar. Muitos querem ter, mas não querem sacrificar. Quando é para dar, muitos fogem. Mas quando é para desfrutar, muitos vêm. Amém, irmãos? Fácil é desfrutar, mas difícil é tirar algo. Já viram algo que fala, não, aquela está se fazer porque ele é muito rico. Está se fazer porque ele tem aquela posse. Mas quando ele estava a estudar, quando ele estava atrás das coisas, ninguém estendeu mão para ele. Mas no seu recursos, mas na sua colheita, todo mundo quer estar. Irmãos, poucos vão te ajudar na tua semeadura, mas muitos vão querer desfrutar da sua colheita. Amém, irmãos? Muitos vão colocar as mãos quando você está a semear, porque semear dói. Amém? Eles semearam um carro e graças a Deus foi fiel e justo e deu a eles um carro novo. Amém? Ainda melhora. Deus, olha a pessoa, falar para o irmão, Deus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele prometeu, fala para ele, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. O nosso Deus nunca tarda, Ele dá no tempo certo. Amém, irmãos? Infelizmente, muitos de nós queremos apressar a Deus. Deus vai te dar na hora certa. Só que não tem como você, algumas vezes, receber sem sacrificar. Já viram pessoas que recebem algo sem pagar? Pessoas que usam algo sem pagar, sem nenhum custo. Essas pessoas não valorizam aquilo que recebem. Sabia disso? As pessoas que recebem uma coisa sem nenhum esforço, não valoriza. Sabe, eu tinha vezes que eu dizia assim, eu falava o seguinte, mas essa coisa de pagar, como chama, os seus impostos, de pagar as despesas, é uma coisa simples, você não entende os seus pais, mas hoje eu entendo os meus pais. Por quê? Porque eu pago as minhas contas. Na tempo atrás, pagavam as contas para mim, eu chegava só, desfrutava, desbanjava. Amém, irmãos? Assaciou, comeu, assaciou, sobrou, jogou fora, porque não sabe o valor daquilo, não sabe os esforços que os pais fazem para ter aquele pão na mesa. Mas hoje eu vejo, e realmente não é algo fácil. Amém, irmãos? Exige um sacrifício para tal, e esse sacrifício muitas vezes é desprezado. Amém, irmãos? Nós temos de aprender a ser pessoas que dão oferta de sacrifício. Não tem como você receber algo grande de Deus se você não se sacrificar. Amém? Se você não dar uma oferta de sacrifício ao Senhor. Que muitas vezes o seu sacrifício é o seu tempo. Que muitas vezes o seu sacrifício são os seus recursos, aquilo ao qual você colocou o seu coração. Abraão, ele deu o seu melhor ao Senhor. Deus exigiu dele uma oferta. E sabe qual é que Deus pediu para ele? O seu filho, o seu único filho, o filho da herança.
Mas ele não pensou duas vezes, ele foi lá e entregou ao Senhor o seu filho. E muitas vezes Deus também quer nos fazer igual a Abraão. Qual é o seu Isaac? Irmãos, eu lembro que em 2011, 2012, me dizendo, veio uma missionária aqui para Beira. E nós nos simpatizamos muito com essa tal missionária. E quando ela foi para o Brasil, ela me ofereceu um iPod. Todo mundo sabe o que é iPod, né? Era um instrumento da Apple, que tem lá uma câmera, né? E naquela época, aquele instrumento era top de linha. Amém, irmãos? E eu, como adolescente, aquele instrumento era tudo para mim. Ou melhor, aquilo era a coisa mais preciosa que eu tinha, de valor. Era mais precioso que eu tinha. E um dia, quando o pastor ministrava uma palavra dessa, e Deus colocou no meu coração: ofereça esse iPod, oferta esse iPod, dê esse iPod. Irmãos, aquilo foi uma luta, mas eu peguei e ofereci aquele iPod. Era tudo que eu tinha, ou seja, era o mais precioso que eu tinha. Amém, irmãos? Eu fui lá e ofereci ao Senhor. Irmãos, eu vi naquele dia a mão de Deus agindo na minha vida de uma forma tremenda. Amém? De uma forma poderosa. Eu vi Deus mudando a minha história, porque eu me desprendi de algo que para mim era importante aos meus olhos. Irmãos, algumas vezes é necessário você perder algumas coisas para ganhar coisas grandes. Ele fala mais uma vez, não perceberam? É necessário você perder algumas coisas que parecem grandes, mas são pequenas, para você ganhar coisas grandes diante de Deus. Amém, irmãos? E não sabe nos desprender de algumas coisas pequenas. Deus tem grande para você. Não viva de migalhas. Para você, irmão, não viva de migalhas. Deus tem muito mais para você. E eu sou suspeito em falar disso, irmãos. Hoje, graças a Deus, eu sou alguém que tem uma casa própria. Amém, irmãos? Pastor, um dia eu ofertei pela minha casa. Amém. Eu ofertei um dia pela minha faculdade. E hoje, graças a Deus, irmãos, eu vou dizer que eu digo que eu sou próspero. Amém, irmãos? Eu afirmo que eu sou próspero. Porque se eu falasse ao contrário, eu estaria sendo ingrato para Deus. Amém, irmãos? Deus me ajudou a fazer a minha faculdade. Eu falo que foi de Deus, porque no meio da faculdade eu quase desisti, mas Deus me deu a força e eu continuei. Depois, durante a faculdade, Deus me deu um emprego que hoje, para nossos níveis, o salário é um salário bom. Amém? E Deus me deu a minha casa, irmãos. Hoje eu moro na minha casa. Amém, igreja? E próximo ano, se Deus quiser, vou me casar e vou comprar o meu carro em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu creio e eu acredito que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Ele está fazendo. Irmãos, aprenda a ser fiel a Deus em tudo. Quando você dá, você está sendo privilegiado. Há um privilégio em dar. É um privilégio dar, irmão, para o crescimento da obra de Deus. Amém, irmãos? Então, como eu falei, um cristão aliançado é um cristão que aprendeu o valor da oferta de sacrifício. Quando você sacrifica, portas abrem-se. Amém, irmãos? Quando você aprende a dar uma oferta de sacrifícios, portas abrem-se. E muitas vezes Deus quer provar o seu coração, não porque Ele quer, mas Ele vai provar no seu coração, vendo você dando o melhor de você. Dê o seu melhor para o Senhor. Fala para o seu irmão, dê o seu melhor para o Senhor. Aleluia. O dar é igual a semear. Amém, irmãos? Você não tem como colher sem plantar. Amém, irmãos? Você só vai colher o que você plantou.
plante pequeno e vai colher coisas. Amém? Fala comigo, plante pequeno, vai colher coisas pequenas. Ou melhor, grande? Não. Plante coisas grandes e você vai colher coisas grandes de Deus. Amém, igreja? Então, por último, irei falar agora da oferta de primícias. Amém, irmãos? Fala comigo, oferta de primícias. Mais forte, oferta de primícias. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Amém? Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, igreja? Versículo, vai para o versículo 3? De 11, desculpa. Filho meu, não rejeitei a disciplina do Senhor, nem te afades da sua repreensão. Amém, irmãos? A primeira oferta que vem na Bíblia, saber que é a oferta de primícias. Está lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 a 5, se não estão a erro. Primeira menção de oferta é sobre a oferta do quê? De primícias. Sobre dois irmãos. Fala agora sobre Abel e Caim. Todos nós conhecemos e sabemos da história desses dois irmãos. Irmãos, eles ofertaram. Os dois deram uma boa oferta. Sabia disso? Porque muitos pensam que Caim deu uma oferta má. Não, ele não deu uma oferta má, não. Só que o problema estava em como eles ofertaram. Amém, irmãos? Um entregou o seu primeiro, ou seja, ele honrou a Deus com o seu primeiro, com sua primeira posse, com seu primeiro bem. Ele mostrou que Deus era o primeiro na sua vida. Irmãos, a sua oferta fala muito do seu coração. A sua oferta fala muito de você. Sabia disso, irmãos? Medida que você oferece fala muito do seu coração. Então, quando você oferta na casa do Senhor, está a dizer para Ele como é que é o seu coração. Então, aprenda a ofertar ao Senhor com as suas primícias, colocando Ele como o primeiro na sua vida. Amém, irmãos? O primeiro é um lugar de honra. O primeiro é especial. Amém, irmãos? O primeiro é valioso. O primeiro nós fazemos com cuidado. Já viram seu primeiro emprego, seu primeiro salário, seu primeiro dia da escola, da faculdade? Você dá de si. Amém, irmãos? Dá tudo de si. Então você valoriza o primeiro. O nosso Deus também, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele não quer ser o segundo, porque o primeiro é um lugar de honra. Amém, irmãos? O primeiro é um lugar de preciosidade, é um lugar de valor. Então aprenda a colocar o Senhor como prioridade, como o primeiro da sua vida. Fala para o seu irmão, coloque o Senhor como o primeiro na sua vida. Pastor, eu dou dízimo, eu oferto. Primeira coisa, quando você recebe a sua posse ou a sua renda, separa o seu dízimo. Tem outros que o que ele faz? Ele compra as suas coisas, depois é que separa o seu dízimo. Mas eu dou dízimo, eu não sou abençoado, por quê, pastor? Será que você separa em primeiro lugar o seu dízimo? Amém, irmãos? Então aprenda a separar sempre o primeiro para o Senhor. Amém, irmãos? O primeiro, ele pertence ao Senhor. Fala para o seu irmão, o primeiro, ele pertence a Deus. Nós devemos aprender a ofertar o nosso melhor, ou seja, dar nossas primícias ao Senhor. Há sensivelmente, irmãos, 10 anos eu dou a oferta de primícia. E a minha oferta a cada ano foi crescendo. Sabe, é uma coisa engraçada, que quando eu me converti, eu vi
as minhas finanças crescerem, até hoje crescem de uma forma incrível. Eu fico até pasmo com o Senhor. Sabe, recentemente na minha empresa houve um aumento salarial, graças a Deus, amém, irmãos? Houve um aumento salarial. E para você ter noção das coisas, eu fui aumentado 2 vezes o meu salário. Fui o único que teve o salário aumentado 2 vezes. Por quê? Porque em primeiro lugar, o meu contrato havia expirado. Então, ao renovar o contrato, eles deram uma adenda ao meu salário. Ou seja, aumentaram o meu salário. Primeiro aumento, que foi de 10%. E dessa vez, nesse mês, eles deram um aumento de 9%. Ou seja, hoje eles receberam 9%, eu recebi 19% de aumento salarial. Então eu tenho visto a mão de Deus. E uma coisa que eu não negocio é a minha oferta de primícia. Amém, irmãos? Isso não tem negociação. Já imaginou? Porque, irmãos, a oferta da primícia é uma oferta de gratidão. Amém, irmãos? Você aprende a ser grato quando você separa a sua primícia e dá ao Senhor. E eu lembro que em todos os anos, no primeiro culto do ano, que é quando o culto da virada, né? Que é o último e primeiro do ano, nós separamos uma oferta que chamamos de oferta de primícias e oferecemos ela ao Senhor. É algo de sacrifício, algo de valor. Amém, irmãos? E com essa prática, irmãos, tenho visto a mão de Deus na minha vida de uma forma tremenda. Porque é a minha primeira oferta. E essa oferta, como eu falei, é uma forma simbolizando, que eu simbolizo a minha gratidão a Deus por tudo quanto Ele feito na minha vida. Amém, irmãos? Então, aprenda. Já imaginou, primeiro ano, primeira hora do ano, você ofertando diante de Deus. Não ofertando na baraca, não ofertando no curandeiro, não. Dando a sua oferta diante de Deus. Porque tem pessoas que oferecem, pastora, sua primeira oferta, seu primeiro tempo do dia, num bar, numa baraca, aos curandeiros. Amém, irmãos? Mas imagina, oferecendo o seu tempo, oferecendo o seu recurso ao Senhor. Então aprenda a separar as suas primícias ao Senhor, porque Deus se agrada com o seu coração. O primeiro pertence e sempre deverá pertencer a quem? Ao Senhor. Amém, irmãos? Coloque-se de pé no seu lugar aí nessa hora. Como eu falei, essa palavra não é palavra de glória a Deus, aleluia, mas sim uma palavra de mudar os entendimentos relacionados às ofertas. Amém, irmãos? Amém, igreja? Porque quando você aprende a ofertar, a dizimar, a sua vida financeira muda literalmente. Mais uma vez, o ofertar e o dizimar tem que ser visto como um privilégio. Amém, irmãos? Nós oferecemos porque somos abençoados. Nós damos porque somos abençoados. Amém? Amém, irmãos? Então lembra, aprenda a ter um coração generoso. Porque há bênção em ser generoso. Há uma bênção na generosidade. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olhem para mim, irmãos. Amém? Então levanta suas mãos aí para o Senhor nessa hora. Eu não sei qual é a oferta que você tem hábito de trazer. Se você entendeu realmente o que o Senhor quis dizer para hoje relacionado à oferta. Porque nós colocamos muitas vezes o nosso coração nos valores. Amém, irmãos? Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O Senhor, Ele quer ser o seu tesouro nessa manhã. Amém, irmãos? Levanta as suas mãos aí. Feche seus olhos. E fala para que o Senhor mude a sua realidade. Saudações, sejam todos bem-vindos a um minuto de conversa. E hoje quero falar de uma situação que é totalmente importante, que são as dificuldades que passamos no nosso dia a dia. E é por este motivo que eu quero encorajar todos os irmãos que, para motivos de aconselhamento, aproximem ao pastor Flávio e ao pastor Lucrécio, e o mesmo sucede para as irmãs a aproximarem a pastora Medinha. E os contactos já estão a passar abaixo. Até a próxima.